nome do projeto se chama Cada Corpo Tem Seus Bugs. Minha proposta inicial era pensar a funcionalidade e o utilitarismo que se impõe sobre os corpos e essa necessidade de ter sentido ou de ter algum tipo de produtividade como uma coisa verdadeiramente opressora que a gente vive. A ideia do bug como aquilo que é a falha no procedimento esperado, ou o comportamento que não se espera, ou o erro de um programa, enfim. Em relação ao meu corpo, que é um corpo não treinado na dança, ou um corpo que tem as suas práticas, da música, ou mesmo de andar de bicicleta, ou estar no mundo, mas que é um processo de se lançar num tipo de prática e mesmo de metodologia que eu desconheço e que ainda desconheço, mas estou me aproximando. Foram meses de muitas provocações, muitos mistérios, alguns pequenos desesperos também. De repente eu entendi que essa disfuncionalidade está em mim também. É a força das coisas que a gente joga no mundo e elas retornam de uma maneira inesperada. Então eu descobri que de repente tenho me sentido muito disfuncional, não utilitário, sem sentido, e ao mesmo tempo isso é muito rico, apesar de um pouco desesperador. Primeiro pensando que circuitos eu carrego, claro que a interação com as pessoas que passam aqui pelo La Bamba ou que estão frequentando as oficinas e mesmo os residentes foi super importante para ouvir muitas questões e quem facilitou as oficinas também. Mais do que inventar um circuito, eu precisava descobrir que circuitos eu carrego em mim, já comigo, para entender que desvios dentro desses circuitos eu poderia percorrer. Também isso é uma pesquisa que leva talvez uma vida inteira, porque também é uma coisa de descobrir esses pequenos vícios ou esses caminhos que a gente tem por dentro já. Começou a me interessar muito a ideia da rasura sobre esses sentidos, que não é deixar de ter sentido, é criar outros sentidos a partir dessas interferências sobre algo que se comunica. Desde uma palavra, ou desde um corpo rasurado, ou desde um percurso interrompido, ou um percurso que é modificado. E aí eu tenho experimentado pequenos procedimentos e tentando configurar alguma espécie de cena para o dia da apresentação, mas isso como um exercício de síntese mesmo, para poder compartilhar e também seguir a pesquisa, porque é um grande privilégio assim poder iniciar uma pesquisa nessas condições, nesse ambiente, com essas pessoas, e isso tem sido bem importante para mim. Inclusive talvez esse dia da apresentação seja mais um recomeço, assim, só que de um outro estágio dessa pesquisa. Experimentado coisas de escrita limite, de escrita automática. Às vezes é bastante desesperador. O que é que me trouxe aqui? Que motivações estão realmente transformando o meu corpo? Embora eu esteja super engajado com esse processo, a gente faz mil outras coisas ao mesmo tempo. Então é aprender a abrir espaço dentro dessas muitas coletividades que vão se permeando, como abrir espaço para as minhas questões individuais e ter tempo mesmo para me jogar nelas, assim. Eu já vinha me sentindo nas coisas que eu faço numa intersecção, assim, de ser músico, mas ser produtor, daí fazer técnica, fazer não sei o que, trabalhar com o pessoal do teatro, da dança, da performance, e de repente esse é um projeto em que eu consegui com mais clareza me colocar realmente nessa intersecção, e é incrível, porque quanto mais eu acho que eu me afasto desses lugares que a gente considera uma área, por exemplo a música, que é de onde eu venho, parece que mais eu me aproximo delas, porque eu descubro algo em mim que é um pouco o meu território, que não precisa ser um lugar tradicional da prática da música, embora, claro, existe um tecnicismo necessário nas coisas e inclusive admirável, assim, mas às vezes eu me sinto um louco e ao mesmo tempo é sobre isso, assim, é sobre
abrir outros caminhos insuspeitados dentro de um processo. Também acho que muitas vezes quando a gente está trabalhando, ou a gente pretende na nossa área trabalhar com uma ideia de risco, mesmo esse risco é um risco num espaço confortável, e esse é um projeto em que eu me propus e, enfim, fui aceito a desenvolver uma prática, uma pesquisa que eu realmente me sinto assim, agora já não mais tanto, mas até desamparado um pouco dessa segurança de método, de técnica, então tem sido incrível assim pesquisar esse outro lugar de metodologia, também lidar com questões de pretensão também, do que se quer com as coisas, ou de como as práticas são, sabe, pé ante pé, ponto a ponto, assim, enfim, tem sido fabuloso, assim, nesse sentido. E é um pouco assustador pensar que já passaram 2 meses, assim, porque de repente a vida é uma vertigem completa e, enfim. Esse próximo mês, que é o último, eu pretendo conseguir aproximar mais os colaboradores, os residentes também, criar esses diálogos também, porque eu acho que chega uma hora que esse lugar, que é o que o Marinelli fala de sozinhar, vai criando um espaço assim de, enfim, não sei, que precisa de uma interlocução, ou pelo menos eu agora preciso, me sinto cada vez mais precisando de uma interlocução para me ajudar a amassar essas questões um pouco melhor, assim. E, acho que é mais ou menos isso.